Olá, pessoal! Foi um ótimo mês aqui no Camp Kids. Temos conversado sobre algo que Deus nos deu, algo que nos torna uma vida muito melhor. Estamos falando de amizade. Amizade é usar suas palavras e ações para mostrar às pessoas que você se importa. Lá em Provérbios 17:17 já falava sobre isso. Vamos ver? O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Deus nos criou para vivermos em amizade uns com os outros. E temos o melhor exemplo do que significa ser amigo, porque Jesus é um amigo incrível para nós. Deus enviou Jesus para ser nosso Salvador. E Jesus mostrou amor, cuidado, compaixão a todos que conheceu. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele está sempre conosco, em qualquer situação que enfrentamos na vida. Hoje, vamos falar do livro de Colossenses. Colossenses, pessoal, é um das 21 cartas lá do Novo Testamento da Bíblia, escritas pelos líderes das primeiras igrejas aos que seguiam Jesus, que viviam em diferentes lugares. Um desses primeiros líderes da igreja, ele se chamava Paulo, o apóstolo Paulo, que também foi conhecido como Saulo. O Paulo escreveu cartas, muitas cartas para diferentes igrejas, incluindo a carta que escreveu aos Colossenses. Paulo ouviu que algumas pessoas entre os colossenses estavam aí meio que espalhando mentiras sobre quem era Jesus de verdade, o que significava segui-lo. Isso perturbou muito Paulo, deixou ele muito bravo. Então, ele escreveu uma carta especial para esclarecer as coisas. Embora ele estivesse nesse momento lá numa prisão domiciliar daquela época. Então, nessa carta, Paulo deixou claro que somente seguindo Jesus é que podemos viver uma vida que agrada a Deus. Aqui está o que Paulo escreveu em Colossenses, lá em 3:13. Sejam compreensivos uns com os outros, perdoem quem te ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também podem perdoar. Vamos pensar sobre essa primeira parte do que Paulo escreveu? Ele disse assim: sejam compreensivos uns com os outros. O que isso significa? Significa tratar o seu amigo com gentileza, mesmo que você não concorde com tudo que ele está dizendo ou fazendo. Entre amigos, há muitas diferenças, não é verdade? Uma diferença pode ser, por exemplo, o sabor favorito de sorvete que você acha tem um gosto, sei lá, de creme e o seu amigo gosta de chocolate. E aí vocês não entram num acordo, não concordam, ou você quer assistir um desenho, um filme, e o seu amigo gosta de outro desenho e filme. Entre tantas coisas, né? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas, elas podem falar coisas que você às vezes não concorda, ou as pessoas podem dizer e fazer coisas que incomodam você. Até mesmo os seus amigos. Então, se você decidir ser um amigo que se incomoda ou discorda, ou você se incomodar ou discordar de tudo o que falam, fazem para você, muito provável você vai ficar sozinho. Então, agora, vamos dar uma olhadinha na segunda parte do versículo de Colossenses que fala assim: perdoem quem os ofender. Os amigos, eles vão discordar. Os amigos podem até ferir os nossos sentimentos, mesmo que não seja essa a intenção deles. Então, é importante a gente aprender a perdoar. Digamos que você esteja escolhendo um colega, um parceiro, para fazer aquele projeto de ciências lá na sua escola. E aí o seu amigo escolheu outra pessoa para ser parceiro dele naquele projeto. E aí você pensou, eu queria que eu fosse o escolhido. E fica chateado e aquilo te incomoda. Então, pensa só. Isso no início
pode te incomodar um pouco. Sabe aquelas pedrinhas pequenininhas que às vezes fica no nosso sapato e fica ali apertando, agarrando o nosso sapato? Então, no começo, isso pode ser como uma pedrinha. Você fica lá incomodado com o seu amigo porque ele escolheu outro ou alguma outra situação. Mas depois de ficar pensando sobre isso, parece que vai ficando cada vez maior, não é? Vai ficando cada vez mais pesado. Mas depois de pensar um pouco sobre o que o seu amigo fez, isso vai ficando realmente muito pesado. Então, é como se fosse uma pedrinha pequenininha que virou uma pedra um pouco maior. Uma pedra média aí. Você pensa sobre essa mágoa que o seu amigo fez, pensa mais um pouco, dá aquela sensação ruim, você fica carregando aquilo, e aquilo parece que vai ficando cada vez maior, cada vez gigante, até que você parece que está com uma pedra desse tamanho em cima de você, enquanto você continuar pensando sobre essa dor, se apegando a isso, por que seu amigo não fez isso, ou disse aquilo, não te convidou. E isso pode ficar uma coisa muito ruim entre você e seu amigo. Na verdade, se você não desistir de carregar essa pedra pesada, essa mágoa grande, pode ser que vocês percam completamente a amizade. Então, felizmente, olha que notícia boa. Deus criou uma maneira para a gente abandonar tudo que temos contra os nossos amigos ou qualquer outra pessoa. Então, a gente pode escolher perdoar, como disse Paulo lá em Colossenses 3,13. Lembre-se, ele disse, de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também podem e devem perdoar. Então, Paulo também escreveu sobre isso em uma de suas outras cartas aos Romanos. Lá em Romanos 5,8, ele disse assim, vem aqui comigo. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou a gente fazer algo para Ele nos resgatar. Não. Deus agiu primeiro para abrir um caminho para que fôssemos perdoados. Então, Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador. E, por causa disso, não precisamos exigir que outra pessoa acerte antes de decidirmos perdoá-la. Quando você escolhe perdoar, é como se você estivesse se libertando do peso enorme, daquela pedra enorme. É um alívio. Você está abrindo um caminho para consertar o que foi quebrado em sua amizade. Agora, perdoar um amigo não significa que o que ele fez ou que ele falou foi bom ou que você tem que deixá-lo continuar machucando você, tá bom? Significa simplesmente que você está deixando espaço para Deus consertar as coisas. É Deus quem conserta. Você não precisa mais carregar esse peso. Entrega para Deus que Ele resolve. Quando nos lembramos de como Deus nos perdoou, isso nos faz querer compartilhar o perdão com outras pessoas. Olha só o que Paulo escreveu lá em Colossenses 3,13 para terminar. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Queridos, lembrem-se, só podemos viver em verdadeira paz e amizade com as pessoas quando fazemos a escolha de nos libertarmos de nossa mágoa e perdoar. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem tão maravilhosa que Paulo nos deixou. E vamos juntos agora fazer uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra hoje. Obrigado por nos fazermos entender da importância de perdoar os nossos amigos. Sabemos que quando carregamos um peso enorme, quando nos entristecemos e não entregamos a Deus, isso parece uma pedra gigante. E não queremos isso, queremos paz e queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Por isso, entregamos a Ti as nossas amizades e nos dê, Deus, sabedoria para perdoar todos aqueles que nos machucam. Em nome de Jesus, eu entrego essa oração. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigado por nos acompanhar aqui no Camp Kids.
Não esqueçam, se inscrevam no canal para mais histórias como essa. Até mais, tchau!